nestes dias, nos últimos dias. Eu sei que ontem já foi lido esta mesma passagem bíblica. Hoje nós lemos novamente na abertura do culto, e eu quero convidar a Igreja do Senhor a ler duas passagens bíblicas. A primeira, essa passagem oficial que é do tema, que está em Abacuque capítulo 3, mas nós iremos ler apenas o versículo 17, que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. E agora eu quero ler também em Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 14, para complementar. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem em nada ache que tenha de vir depois dele. Em outra tradução, diz assim: para que o homem não saiba o que será no seu futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, do pastor que escolheu este tema, sobre maturidade espiritual, sobre não viver às sombras daquilo que é superficial. E nós, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, eu te convido a nesta noite meditar na palavra do Senhor em alguns minutos. Nós não vamos nos deter muito, só até onde o Espírito Santo de Deus nos autorizar que façamos. Mas o livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos. E no 3º capítulo, que foi a passagem oficial desta festa, com certeza amanhã a igreja ainda terá alguns momentos de meditação sobre essa passagem, ele nos traz uma reflexão muito profunda. No início da oração de Abacuque, ele começa a expressar um desânimo, uma inquietação, uma dúvida e algumas preocupações. E depois, a partir do versículo 17, a gente vê ele mudando a trajetória da sua oração. Abacuque foi um profeta que não falou apenas para o povo, mas ele também questiona Deus sobre como que Deus permite que uma nação má, uma nação pecaminosa, idólatra como a Babilônia, possa ser um utensílio ou um canal que Deus usa para aplicar justiça à nação de Judá. Abacuque viveu no período de 608 a 598 a.C. Foi contemporâneo de Jeremias. E na oração de Abacuque, nós conseguimos observar algumas coisas que ele coloca. Ele mostra e ele busca para compreender esse sofrimento, para entender a mão de Deus sobre a nação de Judá. Mas na frente da sua oração, ele se volta e ele percebe que sem a fé, sem a esperança e sem a expectativa em Deus, todos os planos ou tudo aquilo que nós pensamos são frustrações. Se nós não tivermos o nosso alicerce, a nossa fé, a nossa esperança fundamentada em Deus e confiarmos plenamente em Deus, vai ser uma mera crença, vai ser uma mera convicção, vai ser uma mera espera. A partir do versículo 17, ele começa a perceber e questionar
sobre essas coisas. Abacuque vive num período de instabilidade juntamente com a nação de Judá. Ele vê o declínio do Império Assírio se dissolver, dando entrada ao Império da Babilônia, que seria os opressores da nação de Judá. E Abacuque questiona Deus, mas depois ele entende que a espera é o segredo para que Deus faça justiça a seu povo. Muitas vezes nós temos dificuldade, amados, de entender que é necessário esperar no Senhor. Muitas vezes nós queremos viver, como diz o tema. Eu achei tão interessante esse tema sobre maturidade espiritual, porque hoje é tão escasso a gente compreender muitos crentes que se desviam, que saem da igreja por falta de maturidade espiritual. E porque está esperando viver à sombra de um milagre, à sombra de uma festa que aconteça, à sombra de um grande pregador que traga uma palavra. E o pastor está todos os dias na igreja trazendo doutrina, trazendo o ensino da palavra, trazendo palavra de ânimo, trazendo fundamentação para que haja maturidade espiritual. Mas muitos crentes, eles querem viver à sombra dos sinais. Eles querem viver esperando. No versículo 7, Abacuque, ele diz assim, ele fica tão inquieto que ele começa a dizer assim: eu vi as tendas de Cusã em aflição. Ele diz: eu vi as cortinas de Midian que se tremiam. Ele mostra que uma inquietação muito grande. Cusã ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. E ele se inquieta tanto ao ponto de observar essa instabilidade na nação de Judá. E ele começa a questionar a Deus. Mas quando chega no versículo 17, ele começa a dizer assim: todavia. A expressão todavia é uma conjunção na língua portuguesa que expressa algo como se você estivesse fazendo alguma coisa. Em oposição a tudo isso, você implementa com a palavra todavia. Isto é, mesmo que eu tenha visto tudo isto, mesmo que esteja acontecendo tudo aquilo, todavia eu me alegrarei. E ele diz: todavia, ainda que a figueira, ou mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja frutos na vide, a figueira, ela é um fruto diferente dos demais frutos. A figueira, ela tem a flor pelo lado de dentro do fruto. É por isso que quando Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, e os outros ele cita o fruto. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a oliveira minta, isto é, não dê também o seu fruto, mas a figueira, ela é chamada de pseudo-fruto, assim como o caju. Para que a figueira floresça, ela precisa que uma vespa entre dentro do fruto e faça a fertilização. E é um dos frutos que mais demora a desabrochar. Ele leva semanas. E quando Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, é para que a gente entenda que o figo, ele é o pseudo-fruto. As flores nascem por dentro do fruto, é necessário um corpo estranho para que ele faça a fertilização e esse fruto, as flores, desabrochem para fora do fruto. Então, quem plantava uma figueira
ficava na expectativa de ver as flores desabrochar por fora do fruto. Aí eles entendiam que ali tinha um fruto pronto. Então, quando Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, ele mostra uma espera, uma expectativa em algo. Mas ele diz assim, mesmo que não floresça, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê o seu fruto, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. É impossível você experimentar a alegria da salvação, a alegria de estar em Cristo, a alegria de estar sedimentado na rocha que é Cristo, e você ficar na espera de algo material, de algo superficial. Quando nós temos a nossa esperança plantada na árvore, plantada na videira verdadeira, nós os frutos desabrochamos, não importa as circunstâncias. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós não precisamos viver à sombra dos sinais, porque nós temos Cristo. Eu gosto muito de ler o Salmo de número 73, quando Asaf, ele diz assim, pastor, ele diz assim, eu quase me desviava quando eu vi a prosperidade do ímpio. Por pouco eu não escorreguei. E aí ele diz assim, eu tive inveja da prosperidade do ímpio, porque eles se sentam nas mesas, tem gordura, tem muita comida, eles esbanjam, fazem tudo, não prestam conta de nada e continuam prosperando. Mas quando chega no versículo 17, ele para, faz uma reflexão e diz assim, a partir do versículo 17 ele diz, porém, quando eu entrei na casa do Senhor, quando eu coloquei os meus pés na casa do Senhor, o meu coração entendeu a prosperidade do ímpio, entendeu que ela não permanece, que ela não leva ao céu, que ela não leva a lugar nenhum. Nós estamos nesta noite falando sobre não viver à sombra dos sinais, adquirir maturidade espiritual ou viver à sombra dos sinais. Você escolhe. Qual é a sua escolha? É estar na casa do Senhor, aprendendo a se solidificar cada dia, ouvindo a palavra, ou vivendo de momentos, vivendo de sinais, vivendo na superfície, sem se aprofundar nas coisas de Deus. No versículo 11, Abacuque diz assim, o sol e a lua, olha só, o sol e a lua pararam as suas moradas. E ele diz, eu ouvi a tua voz, Senhor, e os meus lábios tremeram, e eu vi a podridão dos meus ossos. Até aí, Abacuque estava percebendo, estava questionando Deus. E quando ele percebe que a justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela não falha. Porque nós não precisamos viver esperando sinais para entender os desígnios de Deus, para solidificar a nossa fé na palavra de Deus. E aí, a partir daí, ele começa a entender os desígnios de Deus. Ele começa a entender que as dificuldades, que a escassez, ela é inevitável na nossa vida. Jesus, quando esteve nesta terra, ele não prometeu facilidade para ninguém. Não, ele diz que nós precisamos tomar o nosso jugo, carregar o nosso fardo. Mas ele nos dá uma esperança, uma expectativa de futuro com Cristo. Ele nos dá a garantia daquilo que nós precisamos
para alcançar a vida eterna em Cristo. As dificuldades, elas trazem murmuração. Para muitas pessoas que não aprenderam a fazer a reflexão que Abacuque faz e dizer, todavia me alegrarei. Tem muita gente que canta, mesmo que não haja frutos na vide, mesmo que não haja ovelhas no curral, mas na primeira dificuldade ele está murmurando. Na primeira dificuldade que aparece, ele diz assim, eu não vou mais para a igreja, eu não sou mais crente. Aquela palavra ali do pastor não está sendo a palavra que satisfaz. Ele vai sempre procurar um motivo para viver em murmuração, quando ele não entende isso. Então a murmuração, ela afasta o Espírito Santo de Deus. Ela faz com que o homem viva na mediocridade, seja uma pessoa que não prospera, que não desenvolve os talentos, que não tem firmeza espiritual, que qualquer vendaval, qualquer vento de doutrina, ele está acompanhando, ele está seguindo. A murmuração, ela nos leva à maledicência, ela nos leva a olhar o outro irmão e julgar, ela nos leva a olhar as falhas do outro e a se apoiar nisso para achar motivos, para deixar a igreja, para falar do nosso irmão, e assim vai. A murmuração, ela nos leva a optar por coisas que não nos asseguram na palavra de Deus, que não nos dão destreza para nos desviar das potestades que Satanás muitas vezes coloca na nossa vida. E às vezes nós estamos na igreja esperando, vivendo à sombra dos sinais. Tem muita gente que está, pastor, esperando um cargo. Eu só vou fazer no dia que eu me for dirigindo o círculo de oração. Eu só vou fazer no dia que me colocarem para reger o vocal. E aí fica vivendo à sombra dos sinais. Eu acho muito interessante que em Esdras, capítulo 1, tem uma passagem linda, que eu gosto muito de meditar. Quando o rei Ciro liberou 50.000 judeus para retornarem a Jerusalém, e que o Império Babilônio saqueou o templo, levando tudo que tinha para a Babilônia. E a palavra de Deus lá em Esdras, capítulo 1, diz que Deus escolheu um príncipe, em algumas traduções chama de príncipe de Judá. Deus escolheu um príncipe chamado Sesbazar para uma tarefa linda. Talvez, se fosse alguém dos nossos tempos, diria assim para Deus, mas eu, que vou ficar encarregado de cuidar de bacia, de prataria, de coisas que são usadas lá dentro do templo, e Deus escolhe um príncipe para cuidar de 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar foi o príncipe responsável para vir para Jerusalém, trazendo 5.400 utensílios. E um príncipe, para mostrar para você que as coisas de Deus, desde aquele tapete que fica ali na porta, até o espaço aqui que é usado como banheiro da igreja, tudo, essas cortinas, tudo, esses instrumentos, esses aparelhos, tudo é consagrado ao Senhor. Tudo isso faz parte da liturgia do culto ao Senhor. Todos esses objetos, eles pertencem à casa do Senhor e devem ser cuidados, não podem ser retirados, não podem usar para qualquer finalidade, porque são objetos e utensílios consagrados ao Senhor e devem ser cuidados.
Muitas vezes nós queremos adquirir maturidade espiritual só se a gente tiver um microfone na mão para cantar ou para pregar. Só se a gente estiver ocupando aqui um espaço no púlpito. Aí a gente se sente valorizado. A maturidade espiritual é quando você entende que onde Deus te colocar, no cargo que Ele te colocar, na missão que Ele te colocar, é uma missão de honra. É lá que Ele quer te usar. É lá que Ele precisa que você diga como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que eu enfrente as dores, mesmo que eu tenha que chorar pelas madrugadas, todavia me alegrarei no Senhor. Você nunca vai encontrar na Bíblia, em nenhum livro. Eu achei tão bonito aqui aquele louvor do grupo, é Kadosh, né? Cantou aqui, vocês prestaram atenção. Em todos os livros da Bíblia tem algo bom. Em todos os livros da Bíblia que você passar, você vai no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias no Velho Testamento. Em nenhum desses livros você encontra mensagem de desânimo, mensagem de abatimento. Você vai sempre encontrar uma palavra de ânimo, uma palavra de regozijo, para que você se afirme na palavra, para que você continue na esperança que Abacuque descreve a partir da sua oração no livro 17. Ainda que a figueira não floresça, viver às sombras dos sinais é uma esperança que não tem nada a ver com maturidade espiritual. Ou você vive uma coisa, ou você vive outra. Viver na superfície, viver à sombra de presságios, esperas externas, sem convicção da palavra. Porque tem muita gente que ainda está sendo crente por influência. Ah, eu vou porque alguém vai. Eu vou ensaiar esse jogral porque alguém mandou. Eu vou fazer porque alguém disse que é para fazer. Não, nós precisamos viver por convicção. Nós não precisamos viver influenciados. Nós não precisamos deixar que o mundo, que as redes sociais, elas nos influenciem. Nós, sedimentados nesta palavra, é que temos que ser esperança para eles, é que temos que ser exemplo, é que temos que mostrar para eles aquilo que nós aprendemos diariamente através da palavra do Senhor. Quem vive à sombra dos sinais, vive uma vida de indecisão e de adiamento. Ele está sempre deixando para depois. Não, pastor, no próximo ano eu resolvo fazer. Não, deixa para depois. Não, irmãs, daqui a pouco, mais tarde eu vou. E às vezes nem aparece. Quem vive à sombra dos sinais, vive sempre nessa indecisão. Se Deus me mostrar, eu vou. E Deus está mostrando todos os dias aqui, quando a palavra está sendo pregada. Ah, mas se Deus me revelar, eu faço. É viver à sombra dos sinais. Uma vida de indecisão, uma vida que não prospera. Viver à sombra dos sinais é alguém que vive falta de proatividade. É uma pessoa que não produz, que não evolui, que não cresce. Você conhece alguém assim? Que você conheceu há 10 anos atrás e continua do mesmo jeitinho? Que não adquiriu maturidade espiritual, que a vida está condicionada a fatores externos, a uma pregação que ele ouve na televisão.
Não, de madrugada eu vou levantar para ligar a televisão e se Deus falar comigo, aí eu faço, aí eu vou. Pois é, e ainda bota o copo de água. Essa pessoa está condicionada a esses fatores. Ela não tem sedimentação, ela não tem propriedade. E aí ela vive uma vida de fuga da realidade. E aí não adquire maturidade espiritual, porque está sempre questionando Deus. Está sempre perguntando para Deus o porquê. Está sempre querendo entender. Gálatas capítulo 20. Aliás, capítulo 2 e versículo 20 nos traz assim uma mensagem muito forte sobre maturidade espiritual. Ele diz assim, eu já estou crucificado. E aí ele fala de não viver mais aquilo que eu quero, de não viver mais para mim, mas de viver em Cristo. Viver em Cristo não é viver uma vida fácil, não. Porque o próprio Cristo, ele sofreu dores e até morte de cruz por mim e por você. Então, viver em Cristo é admitir, é carregar as dores, mas sabendo que as nossas dores, que os nossos fardos, que muitas vezes carregamos, eles são passageiros. Certo? Não é por muito tempo, não é por todo o tempo. Nós já estamos encerrando, amados, mas vamos só mais um pouquinho. E aí nós fazemos uma pergunta sobre viver à sombra dos sinais. O que tem te afastado de Deus? Qual é o tamanho da tua luta diante do poder do teu Deus? Qual é o tamanho do teu problema diante da potencialidade que há em Deus para resolver, para te assegurar uma vida próspera na presença do Senhor? Qual é o tamanho do teu problema? Qual é o tamanho da tua luta? E como tem sido a tua confiança? Como é que você está desenvolvendo a tua confiança? Em quem tu tem confiado? Em quem tu tem tirado tempo para desabafar? Com quem tu tem tirado tempo para conversar? Com quem tu tem deixado te influenciar? Ou tu tem sido uma influência positiva na vida daquelas pessoas que estão ao teu redor? A tua confiança, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, o irmão até falou sobre isso aqui. Falou sobre a questão da linha vertical e da linha horizontal. Quando diz sede, buscai a paz com todos, a linha horizontal, que é a necessidade de vivermos unidos, como foi falado já hoje aqui neste altar, e a santificação, a linha vertical, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas 1 aos Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, amados, sede firmes e constantes. É a linha vertical. Em quem que tu tem te segurado? Qual é o esteio que tu tem procurado alimentar a tua fé? Firmes e constantes. Firmes e constantes. Onde é que tu está te afirmando? Onde é que tu está colocando o teu esteio, a tua estaca, a tua tenda? Onde é que ela está alicerçada? E aí depois o apóstolo diz assim, e sempre abundantes. Aí é a linha horizontal. Firmes e constantes, uma linha vertical. E sempre abundantes. O que é você ser abundante? Parece redundante e parece contundente. Eu falar de abundância e dizer que a abundância ela pode estar na escassez.
Abacuque diz assim: mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja, que a oliveira não produza o fruto, mesmo que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o que é isso? Desenvolver a abundância, de acordo com 1 Coríntios 15 e versículo 58. Mesmo diante da escassez, o que é ser abundante? É isso que foi falado aqui pelo nosso irmão. É viver em união, é se alimentar da palavra, é pegar o tempo que você tem para meditação na palavra do Senhor, é tirar o tempo que você tem para estar no culto, na igreja. Tem muita gente, muitos desigrejados. Eu vou contar uma experiência que eu vivi alguns dias atrás. Eu fui convidada para ser cerimonialista de um evento só de mulheres. E a pessoa que me convidou, ela é evangélica. Como a patrocinadora do evento era uma pessoa espírita, e não ia no evento, mas da última hora ela apareceu lá na igreja, foi lá no Calhau, numa praça de reunião de um dos hotéis ali do Calhau, que eles conseguiram, um lugar muito bonito, tinha muitas mulheres, e eu tinha preparado, eu disse: o que eu devo falar? Ela disse: faz do jeito que Deus colocar no teu coração. E eu preparei uma pauta linda, toda recheada com versículos inspiradores. Só que quando eu cheguei lá no evento, ela me chamou no reservado e disse: Madai, nós temos um problema. A pessoa que patrocinou esse evento, ela está presente, mas ela me pediu que eu não transforme o evento em um culto. Eu falei para ela: tudo bem, nós não vamos transformar. Então eu devo fazer como? Faz a cerimônia, chama os palestrantes, do jeito que estava programado, mas eu não queria que você citasse versículos da Bíblia. Eu não queria que você falasse como se caracterizasse como se fosse um evento de evangélicos, porque a grande maioria das pessoas aqui não são evangélicas. E aí, o que você faria no meu lugar, numa hora dessa? Eu comecei a cerimônia, apresentei os palestrantes, falei a parte introdutória, o que tinha que falar. E aí, eu convidei a todos para levantar e fazer uma oração, porque estava dentro da programação, e eu fiz a oração. E no final da oração, ninguém entendeu, mas Deus entendeu. Eu disse assim: Senhor, eu posso até não falar o teu nome neste lugar, mas tu vai usar alguém que vai ter a voz, o poder deste microfone e desta palavra, para falar do teu nome. Porque a pessoa que me convidou, que me contratou, não queria que eu falasse. E ninguém entendeu essa oração. E dentro dos palestrantes, surgiu uma mulher, que era uma das palestrantes, falar sobre cura interior. E todos lá estavam esperando a cura interior através da profissional da saúde, que era ela. Mas Deus fez com que aquela mulher, quando pegasse aquele microfone, falasse sobre cura interior baseada na Bíblia, na palavra de Deus. E aí eu vi aquela pessoa que pediu que eu não proferisse nada que tivesse aparência de culto. Eu vi aquela mulher derramando as lágrimas lá no cantinho lá. E depois, no final, ela me chamou para me abraçar, me pediu desculpas. Eu disse: não, eu não levo mágoa, não levo nada daqui deste lugar. Só que tem uma coisa: nunca mais
me contrate para fazer cerimônia em um lugar que eu não possa falar do meu Deus, que eu seja tolhida de falar o evangelho da cruz, de mencionar uma palavra, porque eu ia recitar uma poesia naquele dia lá, e ela não permitiu que eu recitasse a poesia que tinha tudo a ver com o momento. Sabe por que isso? Porque nós não precisamos viver à sombra de sinais. Nós precisamos ter maturidade na palavra de Deus. E muita gente está fazendo reuniões e eventos, promovendo encontros, mas o que menos se vê é a fundamentação da palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo pregada, sendo mostrada. Nós já estamos encerrando, amados. Muitas vezes, a falta de maturidade, ou viver à sombra dos sinais, ela tem uma raiz. É a raiz da amargura. Muita gente não cresce, não adquire maturidade espiritual, porque está vivendo uma vida amarga. Uma vida à sombra de sinais. Uma vida superficial. Eu acho interessante quando João 14, versículo 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Aí ele diz: eu vou para o Pai. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para onde? Para o céu. É assim que diz, para o céu. Jesus diz: eu vos levarei para o céu. Para mim mesmo. Muitas vezes, as amarguras, as frustrações, elas não permitem que a gente enxergue Jesus em nós mesmos. A gente está muito ansioso por um céu. E Jesus, ele diz assim: eu vos levarei para mim mesmo. Então entre em Jesus através do perdão. Na química, as moléculas, elas precisam ser formadas pelos átomos. Aí tem o clorito, cloreto, que são átomos que, quando eles chegam na sua extensão máxima, eles se transformam em molécula. Mas ela só tem até um determinado ponto, senão ela colapsa. Aí sabe o que acontece? O prefixo per, P-E-R, é o máximo que um átomo pode evoluir para se transformar em uma molécula. É por isso que tem o clorito, cloreto, clorato, percolato, manganato, e que juntando a substância máxima se transforma em perclorito, em perclorato, em permanganato e assim sucessivamente. O amor, ele é doação. Quando você ama, você doa. Preste atenção. Quando você ama, você doa. Estamos falando em não viver à sombra dos sinais. Estamos falando em esperar no Senhor. Quando a gente ama, a gente doa. Tem muita gente que não adquire maturidade espiritual porque ainda carrega dentro de si o ódio, que é o oposto do amor. E o amor é doar. E nós falamos do prefixo per. Coloque ele na frente de doar. O que que faz?
perdoar. Doar é uma atitude. Perdoar é o máximo do que você pode doar para alguém. Muitas vezes nós não perdoamos porque a gente ainda está vivendo na superfície. Porque a gente ainda não experimentou o Cristo em nossa vida. Nós ainda não entramos nessa perspectiva de viver esperando, de viver por fé, de viver baseado na fé. Romanos capítulo 11, nós já estamos encerrando, né? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quisera, amados, que nós vivêssemos dia a dia, lembrando dessa passagem de Romanos 11, 33. Fala de profundidade, fala de você entrar na palavra de Deus, de você se solidificar, de você adquirir maturidade, de você ter experiência com Deus para você contar. Não viva só na superfície, não viva só na goteira dos outros, que contam os milagres, que contam aquilo que adquiriu. Seja você alguém que possa dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. É muito bom ser inteligente, mas é muito melhor ser sábio. Porque a inteligência você desenvolve a partir do estudo. Mas a sabedoria, a Bíblia diz que ela nasce aonde? Ela nasce em Deus. E ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis, isto é, nem sonda alguma é capaz de entrar, de adentrar e de entender as profundidades das riquezas e dos juízos de Deus. E ele termina dizendo: e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Que Deus nesta noite Ele possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, para que possamos lutar contra as aparências, deixar de viver à sombra dos sinais, mas experimentar uma profundidade da palavra de Deus, experimentar uma vida de profundidade e de comunhão e de intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele está às portas, Ele está voltando.